Então, na parte de ciências exatas e tecnológicas, eu gostaria de dar o início à nossa sessão de experiências. Então, nós teremos o depoimento de 2 alunos PAD, e que eu gostaria de chamar para colocar a sua apresentação e compor a mesa aqui. É a Laís Tinte Minucci, da Engenharia Civil. Por favor, Laís. Depois, o Leandro Martim Angari, da Ciência de Computação. E o Matheus Mendes, da Matemática. Obrigada por terem vindo. Esses são os PADs. E os PEDs são o Alain Godoy Melo, da Engenharia Elétrica, e o Saulo Fernando dos Santos Vidal, da Faculdade de Engenharia Química. Então, desde já, pelas comissões PAD e PED, agradecemos o aceite por parte de vocês de vir dar o seu depoimento aqui a respeito das suas experiências. Vocês querem colocar a apresentação? Não? Então, vamos dar início com os alunos PAD. Algum de vocês, voluntário? Então, a aluna Laís Tinte Minucci, da Engenharia Civil, vai começar o seu depoimento. Gostaria de deixar claro que, por uma questão de organização, né, nós padronizamos as diferentes salas de forma que todos deem o seu depoimento e depois, ao final do último do palestrante, a gente abra para perguntas de vocês. Tá ok? Então, por favor, Laís. Boa tarde a todos. Meu nome é Laís, eu sou aluna do último ano de Engenharia Civil da Unicamp. Eu fui PAD no meu segundo semestre de 2012, da disciplina de Sistemas Prediais, Hidráulicos, Sanitários e Gás. Seria basicamente parte de instalação hidráulica de um edifício. O que eu achei mais legal da minha experiência como PAD foi que depois eu segui também com o meu TCC no mesmo tema e com a mesma orientadora que eu era monitora da matéria. Eu achei a experiência muito legal. É sempre bom, eu acho, ajudar os alunos e a gente poder levar um pouco da nossa experiência como aluno para eles. Então, eu lembro que na minha disciplina a gente tinha os projetos para poder serem desenvolvidos, eram, se não me engano, 4 projetos. E a maior parte das dúvidas que surgiam dos alunos, na verdade, era a interpretação de projeto, de como deveria ser feito o projeto, do que da disciplina em si. Então, acho que uma dica que eu fazia era já fazer uma leitura antes do que a professora estava pedindo, tirar as dúvidas antes com ela, para poder alinhar qualquer dúvida que tivesse com a professora, para que eu não passasse nada também de diferente do que era exigido para os alunos. Acho que também matérias que tem a lista de exercícios também, que fazer uma aula de revisão antes da prova também é sempre bem interessante, pelo menos fazia muito sucesso isso daí na minha faculdade. Não na minha disciplina, não na disciplina que eu fui monitora, mas em todas as outras. Então, sempre estar resolvendo a lista de exercícios antes de poder passar para os alunos, porque é sempre normal também da gente, como pai, de ter dúvida. Ninguém é perfeito, ninguém nasce sabendo tudo, mas é sempre bom a gente sanar as nossas próprias dúvidas antes de poder passar para os outros alunos. No meu caso, eu ficava junto com a professora em aula de exercícios, então ajudava ela a tirar a dúvida dos alunos em sala, e eu também tinha toda semana 1 ou 2 horas de monitoria semanais. Eu acho que eram 2 horas. E aí os alunos iam lá tirar dúvidas de projeto. Deixa eu ver o que mais. E é isso, acho que é sempre muito importante alinhar tudo que tem com o professor também, para poder passar para os alunos.
E, principalmente, ter a responsabilidade de qualquer informação que você está passando para o aluno pode comprometer numa nota de projeto, pode estar comprometendo em projeto, em prova, e aí vira uma bola de neve até o final. Então, precisa ter plena responsabilidade e consciência de que qualquer informação que está sendo passada para eles tem que estar certa. Então, é isso. Bem-vindos e bom trabalho a todos. Obrigada, Laís. Passamos a palavra, então, para o Leandro. Leandro, da Ciência de Computação. Então, boa tarde. Eu me formei agora em Ciências da Computação, estou iniciando agora um mestrado na Engenharia Elétrica. E eu fui monitor no Instituto de Computação em algumas disciplinas, em Engenharia de Software, Interfaces e Organização Básica de Computadores. Então, assim, foram várias experiências e eu percebi que, apesar de ser bem parecido o trabalho que a gente faz nelas, a ordem e o modus operandi da coisa é bem diferente. Então, a primeira coisa que eu percebi é que falar com professores antes de começar as aulas era essencial, assim. Principalmente nos cursos da computação, nas disciplinas, tem muitas que são padronizadas, que é a mesma coisa que acontece todo semestre, então você sabe exatamente o que o professor vai dar na disciplina, no semestre seguinte da mesma disciplina, e tem outras disciplinas que pode mudar completamente. Por exemplo, nessa de montagem de computadores, a gente quando eu fiz a disciplina, usava um sistema e depois mudou, foi usado outro sistema que aí, um mês antes de começarem as aulas, teve que ir lá e estudar toda a nova documentação, ver como é que funcionava e o que seria exigido dos alunos em todos os semestres, em todos os trabalhos. Mas principalmente na computação, o grande foco que acaba sendo a necessidade dos PADs é nas aulas de laboratório, porque são muitos trabalhos que os alunos têm que fazer. Algumas disciplinas, toda semana, tem um trabalho novo e toda vez que é dado esse trabalho, surgem muitas dúvidas. E como as turmas normalmente são entre 40 a 70 alunos, dependendo da matéria, principalmente se são turmas A, B e C, por aí vai, só o professor não consegue dar conta de tirar a dúvida de todo mundo ao mesmo tempo. Então, o trabalho muito do PAD acaba sendo de ajudar a tirar as dúvidas nessas aulas de laboratório e também ajudar nas listas de e-mail, de ficar tirando dúvida fora de horário e, principalmente, entregas de projeto, quando você começa a responder a cada 15 minutos as dúvidas do pessoal e tendo que fazer monitoria, sessões para tirar dúvidas e ajudar a terminar os trabalhos em horários bastante esdrúxulos. Mas acaba sendo uma experiência bem legal, porque além de você reforçar o conhecimento que você já tinha da matéria anterior, eu achei que foi muito legal aprender coisas novas, né? Principalmente porque em duas disciplinas de interface e de organização de computadores, os professores que eu tive a matéria, os professores que depois eu dei a monitoria, tinham conhecimentos bem variados e a forma como eles davam as disciplinas eram bem diferentes. Então, foi uma forma muito boa de conhecer mais o conteúdo que era passado nessas duas disciplinas. E acho que é basicamente essa a minha experiência com o programa PAD. E outra coisa também que eu não sabia, mas que depois me falaram, é que você pode conseguir créditos, né? Que sempre é uma coisa boa para quem precisa de crédito de eletiva. O instituto, dependendo do instituto, tem algumas matérias que você pode pegar como créditos relativos ao trabalho de monitoria. Acredito que essa é a minha experiência.
Obrigado, Leandro. Agora eu passo a palavra ao Matheus Mendes, do curso de Matemática. Boa tarde a todos. Eu estou no meu 4º semestre agora do curso de Matemática e eu dei monitoria semestre passado de Laboratório de Física 3. A monitoria foi bem diferente do que eu esperava, porque no meu primeiro ano, os monitores só ficavam dando a monitoria e quando eu fui dar, teve uma mudança e eles começaram a participar das aulas experimentais junto. E eu achei legal, porque na aula ficava o professor, o PED e o PAD juntos auxiliando os grupos a fazer os experimentos. E nunca teve nenhum tipo de distinção entre nenhum de nós três. Ninguém ficou falando, não vou perguntar isso para o PAD, só vou perguntar para o PED ou para o professor. Todo mundo via os três como iguais. Eu achei isso muito legal da parte dos alunos. E outra coisa que eu achei muito importante como PAD é que você tem uma visão diferente da matéria. Não sei se é porque você já fez a matéria há pouco tempo. Eu tinha feito nas férias a matéria, então estava tudo muito fresco. Mas tem coisas que você sabe que fica mais fácil para você apontar as dúvidas dos alunos do que para o professor. Às vezes alguma dica, algum tipo de exercício porque você foi aluno da matéria há um tempo mais recente que o professor. E os alunos se sentiam mais à vontade para perguntar as coisas para os PADs. Então ficava mais fácil de tirar as dúvidas para eles. Outra coisa que eu achei boa da monitoria de lab foi na monitoria que eu tinha acesso aos instrumentos dos laboratórios. Então, uma boa parte dos alunos que vinham na minha monitoria queriam só repetir o experimento que tinha na aula, porque falavam que meu grupo tinha 4 pessoas, mas um queria fazer tudo sempre, daí eu nunca pude mexer em nada. Porque o foco da monitoria experimental é você fazer o experimento. E realmente sempre tem um ou outro no grupo que acaba sem poder fazer nada. Então eu achei muito bom para esse tipo de aluno poder ir na monitoria só para ficar mexendo no experimento, para realmente fazer. E eu acho que é isso, a minha experiência da monitoria. Obrigado. Obrigada, Matheus. Agora vamos passar para os alunos P&D. Por favor, Alan. Olá, pessoal. Eu sou o Alan. Apesar de eu ser aluno de doutorado na Engenharia Elétrica, eu fui PED no Instituto de Computação. Então, temos 2 PED que foram estagiários no Instituto de Computação aqui, né? Eu sou fui aluno de Engenharia de Computação aqui na Unicamp, né? Formei em 2007, 2008, por aí. E talvez, não sei quem já participa do PED há muito tempo, talvez já tenha me visto aqui, que eu participei de algumas mesas muito no início do programa, inclusive porque eu era o representante discente na comissão coordenadora. Então, algumas das coisas que eu posso falar aqui não vão ser só como alguém que participou de um estágio. Também alguma coisa vai ser como alguém que foi representante discente na comissão. Primeira coisa, só para apresentar, né? Eu fui PAD 2 vezes durante a graduação e fui PED-C em 2009 e PED-B em 2010, das 2 vezes da mesma disciplina, que foi de Sistemas Operacionais, lá no Instituto de Computação. E isso tem uma certa dificuldade, porque não é uma disciplina de serviço, né? Então, é uma disciplina que você vai lecionar, né? Você vai atuar junto com pessoas que são da sua área. Então, pode ser que você vai encontrar um cara que saiba mais do que você, né? E aí uma das coisas que a gente precisa aprender a lidar nesse caso é como poder aproveitar isso, porque no final das contas a gente não está competindo com o aluno, a gente está lá para fazer com que o aluno aprenda, né? E às vezes a gente pode simplesmente aproveitar que um dos alunos sabe bastante como forma de ajudar com que a classe vá melhor, né? Só que também, no caso da disciplina, quando eu fui PED, a disciplina era dada por uma professora, né, a professora Islene, e a dinâmica da disciplina lá, ela é muito na questão de perguntas e respostas. Então, também, se tem um aluno que sabe bastante, a gente precisa saber conseguir controlar para que a classe tenha uma maior participação, porque se só aquele aluno que sabe bastante ficar respondendo vai acabar
centralizando muito a aula, né? As tarefas que eu fiz foi basicamente tirar dúvida de aluno, preparar atividade de laboratório, preparar, ministrar algumas aulas, né? Correção de exercícios práticos, elaboração de provas e correção de provas também. Eu ajudei nessa parte, não foi sozinho. E também fiz parte da sugestão de alguns projetos na forma de avaliação. Isso aqui serve para falar também que tudo isso foi feito junto com a minha supervisora. A relação minha com ela foi excelente, eu não tenho nada a reclamar. Eu diria que ela cumpriu plenamente o que eu imaginava como uma supervisora de estágio. Porque, por exemplo, na hora de corrigir as provas, a gente veio, sentou na mesma mesa, eu de frente para ela, né, eu corrigindo as questões que eu tinha ajudado a fazer, e ela na minha frente, e corrigindo as questões que ela tinha feito. E se eu tinha alguma dúvida, alguma coisa sobre critérios de correção, tal, eu vinha e falava com ela diretamente, né? Então, isso é uma coisa importante, porque apesar do PED ter autonomia para poder fazer exercícios ou corrigir algumas coisas, o último responsável pelas notas da disciplina é o professor, né? Então, o professor ele tem que estar consciente do que o PED está fazendo, ele tem que ser um trabalho de time, né? Outra coisa que eu fiz também foi assistir a aula, que foi interessante por duas coisas. Primeiro, porque daí apesar de eu já ter feito aquela disciplina e já ter sido de algum PAD outra vez nessa mesma disciplina, eu fui para a aula, só que eu não olhava mais com o olho de um aluno, né? Eu estava olhando com o olho de um estagiário, de alguém que estava lá para aprender como dar aula. E isso é muito interessante, você ir nas aulas e observar, assim, por exemplo, o que o professor está fazendo para prender a atenção dos alunos, ou o que ele está fazendo que você, como uma pessoa que deixou de ser aluno, ou que ainda é aluno, no caso, né, de outras disciplinas, você, como um aluno, olha e fala, não, isso aqui não está funcionando, né? Você acaba tendo um olhar muito mais crítico para a ação de dar aula. Então, é muito interessante participar das aulas, e não só por isso, porque, como comentaram aqui, quando você participa de uma aula, você é uma pessoa mais próxima dos alunos, você está numa relação mais próxima, você está numa relação afetiva mais próxima, então você consegue compreender os alunos melhor, e muitas vezes os alunos se sentem mais livres para fazer as perguntas para você. Porque, por exemplo, ele vai perguntar para um professor, o professor pode ser um cara muito renomado numa determinada área, na área que ele está lecionando, e às vezes ele pode falar, não, minha pergunta é muito, muito boba, muito tola, assim, então não vou perguntar para o professor. Mas às vezes ele vai se sentir livre para perguntar para você. Então, a tarefa do PED, além dele estar lá para aprender como dar aula, é interessante ele estar lá pensando em como eu vou fazer essa ponte entre o aluno que está aprendendo o conteúdo e o professor, né? Então, esse é um dos trabalhos que eu acho que é um dos mais interessantes pela participação do PED. Inclusive, daí nada a ver com a minha experiência de PED propriamente dita, na associação de pós-graduandos que eu participo, lá da Elétrica, a gente fez uma pesquisa para verificar em que partes o PED é mais efetivo. E a gente verificou que, mesmo para pessoas que já tiveram experiência como professor dando aula, que a participação no PED acaba ajudando na hora de tirar dúvida dos alunos. Eles aprendem a tirar dúvida melhor por participarem do PED. Então, isso é uma coisa bem interessante. Aprender a tirar dúvida, aprender a ter uma relação mais próxima com o aluno, aprender a aproximar o aluno da aula, quer dizer, do conteúdo. E uma outra coisa que, como a professora comentou, se você não tem dúvida, quer dizer que você não tem informação suficiente. No caso, por exemplo, quando eu conversei com a professora, eu pedi, eu gostaria de dar umas aulas. Daí ela falou, tá, beleza, você pode dar tais aulas. E eu fui começar a preparar o material de aula, eu pensei, não, isso vai ser fácil. Poxa vida, eu já fiz essa disciplina, eu posso simplesmente colocar o que eu sei e procurar alguma coisinha a mais. Só que conforme a gente vai cavando, a gente vai percebendo que vai surgindo cada vez mais dúvidas. Então, eu diria que eu saí do PED com muito mais dúvidas do que com respostas. Então, por exemplo, aí eu tenho uma lista gigantesca, isso aqui é basicamente só perguntas que eu saí do PED, né, na cabeça, e que eu não sei se algumas eu não sei se eu consegui responder satisfatoriamente, outras eu não consegui responder de forma alguma, e umas outras eu acho que
deu para o gasto, né? Aí vem umas perguntas assim, por exemplo, muitas vezes você vai querer ensinar da melhor forma possível, você vai querer ser o melhor estagiário do mundo, só que você nunca... Por exemplo, para quem está na pós-graduação, já está especializando em uma área muito restrita, sabe que por mais que você cave, você nunca vai chegar no domínio completo daquela área. Então, é óbvio também que em um semestre você nunca vai chegar no domínio completo da área que você está ensinando. Então, você tem que saber onde você vai parar. Outra coisa, uma pergunta que você vai ter que fazer é até onde os alunos precisam saber, é como você vai conciliar uma aula de qualidade com um currículo que, por exemplo, na área de engenharia, são 30 créditos por semestre, então é óbvio que não dá para falar, não, quero que o aluno saiba completamente a minha matéria, porque o aluno tem muitas outras matérias para fazer, né? Outras dúvidas que vocês provavelmente vão se deparar, alguns já devem ter se deparado, por exemplo, quando o aluno não tem uma formação adequada, né, as disciplinas anteriores, ele pode ter tido uma aula ruim, ou ele pode não ter se dedicado suficientemente, você vai encontrar, às vezes, isso. E tem hora que isso vai estar fora da sua alçada, porque senão, por exemplo, em computação, você teria que dar a primeira disciplina desde o início para alguns alunos. Então, você vai ter que acabar se questionando um pouco como eu vou conciliar a minha capacidade com a minha habilidade, com a qualidade da minha aula. Uma outra coisa também, que daí, como eu discuti bastante questão de critério de avaliação com a professora, sobre a forma de avaliação. Porque uma coisa que seria muito legal é a gente fazer formas de avaliação que permitam que os alunos sejam criativos, que eles aprendam enquanto a gente está fazendo avaliação e tudo mais. Só que, se a gente vai fazer isso, também acaba criando um problema para a gente mesmo. Porque, por exemplo, no meu caso, eu fui PED de sistemas operacionais, então eu falei para o pessoal, vamos modificar o kernel do Linux, que é basicamente um código muito grande, um programa muito grande, é um sistema operacional real que existe. E então o pessoal e eu não defini, falei, olha, vocês podem modificar o que quiser. Isso da primeira vez, né, que eu fui PED dessa disciplina. E aí o pessoal, eles modificaram milhões de coisas diferentes. E esse programa, ele é tão grande que dificilmente uma pessoa tem noção dos componentes de todo o código do Linux, né? Só que daí eu tive que começar a olhar e conseguir cavar, aprender sobre o funcionamento de diversas partes do código do Linux para conseguir tirar a dúvida dos alunos, corrigir os exercícios que eles tinham feito. Então, a gente tem que ter um certo compromisso, porque se você der liberdade exagerada para os alunos, você pode estar se condenando a ficar um semestre inteiro só estudando para conseguir corrigir os exercícios dos alunos. Se você não der liberdade nenhuma, às vezes você pode não estar avaliando nada, você vai estar avaliando simplesmente a capacidade do aluno responder algumas perguntas muito específicas numa prova, né? Então, são alguns dos questionamentos que a gente acaba tendo enquanto PED. E a última coisa que daí eu gostaria de falar, inclusive como esse representante discente, no PED é muito importante que você tenha um supervisor. Você sempre tem um supervisor, você sempre tem um projeto de participação no PED, como a professora comentou, né? Você está lá como estagiário. Sua função é ajudar, mas também é aprender, né? E se o professor, se ele não está te dando suporte, e como a gente sabe, né, eu fui representante discente e ouvi isso de várias unidades. A gente sabe que tem algumas unidades que o supervisor, ele simplesmente está lá pro forma, ou está o nomezinho lá no projeto de participação e o supervisor não está lá. Então, é importante vocês terem em mente que o supervisor, quando ele vai ser avaliado a cada 3 anos no relatório trienal dele, vem lá contando quantos PEDs ele foi supervisor. Isso conta para a avaliação dele como um ponto positivo. Ele é cobrado por esse tipo de coisa. Então, vocês devem cobrar, porque a universidade está cobrando que ele supervisione, a universidade quer que ele supervisione, então vocês, como estagiários, devem cobrar que o supervisor de vocês supervisione, porque vocês não são mão de obra barata para substituir professor, vocês são estagiários em formação docente. Então, é muito importante que vocês cobrem isso. E outra coisa, como há o projeto de participação, né, vocês precisam, se vocês tiverem alguma dúvida, acharem, não, estou sendo cobrado demais, né, ou de menos também pode ser, pelo meu supervisor,
vocês podem chegar lá na CPG, na CG, ou para o seu próprio supervisor e falar, não, eu quero dar uma olhada no projeto de participação para saber o que vocês falaram que eu ia fazer. Né? Porque foi aprovado, foi lido pelos pareceristas e tudo mais. Né? Então, é basicamente isso que eu gostaria de falar. Obrigada, Alain. Chamamos agora o Saulo Vidal, da Engenharia Química. Boa tarde a todos. Eu tinha trazido uma apresentação... nem vou usar não para não destoar muito dos meus colegas. Vou tentar focar nos aspectos mais importantes mesmo. Quando eu fiz faculdade, eu não fiz na Unicamp, minha graduação, eu fiz no Rio de Janeiro. E a primeira oportunidade que eu tive de ser PED foi durante o meu mestrado, e foi numa disciplina que eu não tive como graduando na minha universidade. Então, foi um aspecto positivo de ser PED, foi aprender aquele montante novo. Foi uma disciplina computacional e abordava 2 softwares, basicamente. Um é um simulador que é pouco conhecido, pessoal fora da área de engenharia química, e outro já deve ser mais conhecido por todo mundo aqui, que é o MATLAB. E, modesta parte, eu não sabia nada daquele programa. Então, ter que aprender tudo antes da aula para poder tirar dúvida dos alunos durante a aula, eu acho que foi aprendizado para mim também. E aquela questão de os alunos saberem mais, acontecia muitas vezes, principalmente naquela área que a gente não sabe. E é bom que você aprende junto, você corre atrás junto, sabe? Como que faz isso aqui? Não sei. Vamos sentar e vamos tentar e vamos fazer aqui, qualquer coisa junto ao professor, chama outro aluno que sabe também. E uma coisa que o Matheus abordou quando estava falando aqui é que os alunos não têm essa distinção de tirar dúvida com PAD, com PED, com professor. Eu acho até que é o contrário. Eu acho que os alunos se sentem mais próximos de tirar dúvida com PED. PED é o cara que eles têm aula ali, mais tarde eles encontram o cara lá no StarClean, tá junto ali, é o cara que eles vêm junto, sabe? Que ele sabe que é aluno também, que está passando pela mesma dificuldade. Então, é mais fácil tirar dúvida com PED, até porque o aluno às vezes não quer chegar no professor, sabe que o professor está sempre muito ocupado, às vezes está com uma dúvida num projeto, e vai levar 1 hora, 2 horas, ninguém quer, né, chegar lá na porta do professor, e o professor tem disponibilidade para isso. É claro que às vezes, né, não tem como, então vamos fazer todo mundo junto. Outro aspecto importante de ser PED é a questão de reciclagem, né? Vamos dizer assim, eu agora estou sendo PED de novo, de uma disciplina da graduação que eu aplico no campo de pesquisa do doutorado, e muitas vezes eu não lembro. E agora você tendo que correr atrás de novo de todo aquele material da graduação, isso aqui, muita coisa, poxa, eu posso aplicar isso aqui também, eu posso usar esse aspecto aqui, eu posso usar esse ponto. Então, eu acho que é uma coisa que é aproveitada para todo mundo, vai ser para os alunos, vai ter aquele cara que ele pode tirar dúvida a qualquer momento, e para a gente também, que a gente acaba aprendendo e reaprendendo muita coisa. Então, é isso aí, eu espero que todo mundo aproveite bastante isso daí, que vale muito. Obrigado, Saulo. Eu anotei algumas coisas das falas, né? Acho que pelo fato de eu estar bastante tempo na posição de docente, é gostoso escutar esses depoimentos das experiências de cada um dos estagiários e relembrar como isso amadurece com o tempo, né? Então, a relação, realmente, eu vou salientar, fazer um resumo aqui das coisas que eu anotei de cada uma das falas, lógico que foi o meu ponto de vista, não de vocês, né? Mas o que realmente me salta aos olhos, né, é essa história da proximidade do aluno de graduação ao estagiário que está auxiliando o professor. Eu me lembro que uma das disciplinas que eu tinha uma estagiária docente, os alunos só procuravam a estagiária, e eu comecei a ficar com ciúmes.
Realmente a palavra foi essa. Eu falei, mas o que eu estou fazendo de errado que os alunos não estão me procurando? E aí eu senti que, além da estagiária ser muito bonitinha e simpática, também tinha aquela história da minha atividade como docente estar sendo prejudicada pela pressão que a gente tem como docente de fazer pesquisa. Eu percebi que eu estava me dedicando muito menos aos meus alunos de graduação do que eu deveria, que eu estava sem paciência para atender os alunos, que era coisa que a estagiária tinha, de sobra. E isso foi, para mim, um tapa com luva de pelicas, né? E eu comecei a prestar um pouco mais de atenção nas minhas atividades como docente. Eu não gostei, quer dizer, tem professor que adora isso, falar, estou livre. Mas eu realmente comecei a me policiar um pouquinho mais para resgatar essa proximidade com os alunos, né? Então, é uma coisa boa, realmente o estagiário ele faz essa ponte, né? Ele facilita ali a chegada da dúvida até os formadores, né? Mas ele também pode ser um termômetro da relação entre o docente e os seus alunos, né? Mas é legal, eu acho que o PAD e o PED facilitam realmente que a dúvida do aluno seja esclarecida. Por isso que eu acho, não tem problema você não saber, o importante é que você saiba fazer essa ponte, né? Seja você mesmo buscando a resposta, ou seja acionando o professor para buscar a resposta, que seja um facilitador para tirar as dúvidas daqueles alunos. Achei interessante da fala da Laís, que o estágio no PAD virou o TCC. Né? Então, olha aí que interessante, né? Abriu aí uma perspectiva de um trabalho final de curso mais voltado, possivelmente, para a educação, isso eu já vi acontecer lá na engenharia química também, ou que aquilo propiciou uma experiência maior tecnicamente na vida dela, que possibilitou que ela fizesse um TCC, uma coisa mais aprofundada naquele tema. Então, são algumas vertentes, né, alguns desdobramentos que a gente nem imagina quando a gente começa a fazer o estágio. O Leandro, ele falou que a possibilidade de fazer o PAD reforçou o conhecimento anterior e aumentou o leque de conhecimento. É isso mesmo. Né? A ideia é verificar, reforçar o que você aprendeu e ampliar realmente a tua educação um pouquinho fora, não totalmente fora daquilo que você estuda no seu mestrado e doutorado, mas que amplie realmente o leque. De repente, se você está se especializando tanto num tema e não consegue entender aquilo que o teu vizinho de sala está fazendo, isso não é bom para uma pós-graduação. Certo? É sempre bom que você, claro, saiba muito a respeito daquilo que você está fazendo, mas saiba o mínimo do que está se passando à sua volta. Isso é importante para a tua carreira, não para o momento, mas para a tua carreira posterior, né, como um bom profissional, seja na universidade ou seja fora dela, que você tenha essa visão com o leque ampliado. De novo, né, na fala do Matheus Mendes, eu anotei aqui de novo, né, a história de os alunos ficam mais à vontade frente ao PAD. Isso é verdade mesmo, né? Então, não tem nem o que discutir. E outra coisa interessante, que eu nunca tinha visto nas minhas experiências, é que ele disse que possibilitou aos alunos repetir o experimento, coisa que eu nunca havia pensado que poderia ocorrer, porque o aluno está sempre querendo voar dali e nunca mais voltar para aquele lugar do experimento, né? Então, hoje em dia, eu não sei se é questão de geração ou não, porque cada dia que passa, eu fico na idade mais distante dos meus alunos, mas eu percebo que há
uma pressa em acabar as coisas que estão acontecendo e sair dali. Eu não entendo muito bem isso, mas eu acho que talvez seja realmente pelo acúmulo de atividades que todo mundo pega para fazer e acaba não se aprofundando em nada. Então, achei interessante essa possibilidade de dar, né, o experimento, de permitir que ao aluno que esteja incomodado com a sua equipe que está com pressa, que ele possa voltar e refazer o experimento e repensar naquilo ali, que pode vir a se tornar um TCC, que pode vir a se tornar uma tese de mestrado desse próprio aluno de graduação, né, que se interessa um pouco mais por aquilo ali. Então, isso, com certeza, só com o docente vinculado à disciplina é impossível, porque ele não tem horário para isso, né? Então, é uma coisa que o PAD permite. Na fala do Alan, que já é um pouco mais experiente, né, ele já está mais com o pé na docência mesmo, é recomendável exatamente fazer o que ele falou. Assistir às aulas, procurar assistir às aulas, não com aquela visão de eu já sei isso, eu estou cansado de ver isso na frente. Não, observar a postura do docente. Não que ela seja a melhor do mundo, porque nenhum docente da Unicamp ele teve algum aperfeiçoamento para ser docente. Mas vocês têm que observar o que há de bom no docente e o que há de ruim, para não repetir também, certo? Então, não estou dizendo que os docentes da Unicamp são os melhores, aliás, muito pelo contrário, né? Os alunos de graduação que saem do cursinho e entram na Unicamp têm um choque, isso é normal, porque os professores de cursinho, eles têm todo um preparo para serem extremamente didáticos e até teatrais, e o professor da Unicamp é aquela coisa, né, enfim, não dá nem para classificar. Eu só posso dizer que minha experiência no primeiro semestre da Unicamp foi, eu sempre tive notas 9, 9,5, 10 no colégio técnico, e eu tirei 0 em física. Então, ou eu reagia, né, frente a um professor que não sabia dar aula, absolutamente, aliás, ele falava espanhol, não entendia absolutamente nada do que ele falava, e muito menos a teoria da física que ele queria passar. Ou eu reagia ou eu parava ali, né? Então, isso acontece com muitas pessoas, muitos estudantes. Então, o docente da Unicamp, ele não é formado didaticamente para dar aula, ele é um bom pesquisador que tem que dar aula. Então, é importante que vocês observem, né, como o Alan falou, observar o professor dando aula, o que tem de bom que eu possa repetir, ou que eu possa aproveitar, e o que tem de ruim que eu não devo fazer. E a fala do Saulo, o aprendizado, diferente da graduação, né, ter que lidar com ferramentas diferentes, isso também é importante. Então, o assunto central, ele domina, porque ele tem a formação básica, mas as ferramentas são diferentes, o que aconteceu com o Alan também no momento que mudou o sistema. Então, essa flexibilidade para lidar com diferentes ferramentas, isso vocês têm que aproveitar, certo? Não se especializar em nenhuma ferramenta, inclusive ferramenta para expor conhecimento, como o PowerPoint ou o Prezi. Vocês viram que a apresentação do Marco Antônio deu de 10 a 0 na minha, né? Eu fiquei morrendo de vergonha, porque ele usou o Prezi, eu conheço o Prezi e tal, mas eu não consigo me adaptar de uma forma muito rápida, até por falta de tempo. Mas vocês não, vocês têm que fazer tudo isso, saber a possibilidade da gama toda de ferramentas que existem e escolher as que você melhor se adapta para conseguir passar o conhecimento. E assim também com as ferramentas computacionais, né, principalmente na área de tecnológicas, aí, de exatas, nos simuladores, tem que permear um pouquinho de todos eles, saber um pouquinho de todos, do que existe, e não se especializar em nenhum, e nem tentar vender aquele que você conhece como sendo o melhor, porque não é. Aquilo que você desconhece, às vezes, pode ser melhor do que o que você conhece. Então, não seja preconceituoso porque você não conhece,
tá? Estou falando com ferramenta computacional, ferramenta de ensino. Sempre procurem um pouquinho mais à frente para conhecer mais coisas. Bom, esse é o meu fechamento. Agora eu gostaria de abrir a palavra para as dúvidas da plateia. Oi, boa tarde. Meu nome é Rodolfo, sou PED na Engenharia Mecânica. A minha expectativa com esse evento foi, ainda bem, foi um sucesso, porque eu gostei muito de ouvir o que todos vocês falaram. Eu esperava ouvir esse tipo de coisa, né, essa experiência de vocês, porque é a minha primeira vez como PED. A minha pergunta para cada um de vocês, alunos, né? Nós sabemos, quando nós fomos alunos, tivemos aula com aqueles professores até que vocês foram estagiários, monitores. Como alunos, nós sabemos algumas deficiências, o que poderia melhorar a aula do professor, esse tipo de coisa. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês fizeram, mesmo que for incremental, o que foi diferente para melhorar aquela disciplina ou então a atividade de vocês para aquela disciplina. Vou responder porque eu acho que assim, eu vivi assim, na minha experiência aconteceu muito isso, porque principalmente que uma visão que o professor tinha da matéria era algo que eu acho que não batia muito com o que eu tinha visto e com a filosofia que eu achava. Mas o que eu achei importante era nunca sabotar o professor, né? Assim, sempre colocar algo como um complemento e não falar, olha, eu acho que não tinha que ser assim. O que eu vejo é aproveitar muito, como a nossa atividade foi muito dessa parte de prática, de ir no laboratório, ele passava um exercício, era de abrir esses exercícios para encaixar algumas outras coisas que você acha, por exemplo, que poderia ser dado melhor, poderia ser uma outra visão sobre o tópico que estiver trabalhando, né? Mas o que eu acho assim fundamental e que assim demorou um pouco para eu perceber que isso poderia estar tendo um efeito negativo é essa questão de estar sempre aumentando e não indo contra o que o professor está mostrando na sala de aula. Deixa eu completar aqui também. No caso, a matéria que eu fui monitora, primeiro a gente tinha um projeto que era o projeto mais traumatizante de todos, era muito comprido, e a pior parte do projeto era a gente aprender a como mexer num programa, que na verdade não tinha tanto a ver com a disciplina em si, porque o resultado desse programa que seria o trabalho. Mas eu lembro quando eu fui aluna dessa matéria, a nossa maior dificuldade como aluno era como mexer no programa, e a gente conversava pouco entre si, assim. Então, perguntava para outro amigo, como é que você conseguiu? Eu fiz de tal jeito. Ele falou, eu fiz de tal jeito. Então, quando eu fui monitora, eu tentei dar uma dica. Eu falei, olha, quando eu fui aluna, a gente fez assim, assim, assado, teve gente que fez assim, assim, assado. Então, você já dava uma direção para o aluno que o professor não dava. Mas não era uma direção assim que você dava resposta, você só dava um auxílio à ferramenta que o aluno ia usar. E acho que outra coisa também que eu tentava fazer era ver os erros bem frequentes da minha parte também, dos outros alunos, meus amigos, quando a gente foi aluno. Ver erro frequente e poder mostrar para eles, olha, presta atenção nisso, na prova ou no projeto, o professor costuma cobrar não sei o quê, dessa parte em específico, que a maioria erra, que não presta muita atenção. Então, acho que é mais direcionar um pouco o aluno nessas coisas. Não sei se ajuda. Bom, eu contribuí um pouco semestre passado eu tinha um material, umas apostilas de quando eu fiz a matéria que os professores não tinham distribuído para os alunos.
Não sei se todos, porque Lab tem umas 20 turmas, mas eu acho que eu ajudei, porque era um assunto que muita gente tinha muita dúvida, e todo mundo que foi na monitoria, eu dei essa apostila para eles, que tinha um pouco de explicação teórica e os exercícios. O mais legal da disciplina quando eu fui PED é que era a primeira vez que aquele professor ia dar aquela disciplina também. Então, desde a primeira avaliação até o projeto final da disciplina, foi muito um bate-bola ali, sabe? Quando ele fez a primeira prova, ele me deu para eu resolver a prova para ver tipo, qual vai ser a dificuldade que os alunos vão enfrentar. E tinha muitas. Que se eu tive dificuldade naquela prova, eu falei, não, muda isso daqui, tá dando um valor muito absurdo aqui, a pessoa vai achar que errou porque está dando absurdo, vai tentar mudar, vai ter esse tipo de coisa. E, inclusive, no projeto. O projeto final, bem dizer, foi bolado mais por mim, assim, porque foi o que os alunos pediram. Por que a gente não tenta usar o programa para poder simular coisas que já existem para a gente ver como funciona? Aí vamos conversar lá. Então, a gente conversou com o professor e foi mais ou menos isso. A gente pegou a proposta dos alunos, discutiram ali comigo, com o professor, e implementou aquilo. Deu certo, na maioria dos casos, né, vamos dizer assim. E bom foi esse, dar sugestão, porque você sabe como os alunos estão ali. Você tem mais o feedback dos alunos do que o próprio professor, que eles estão ali com você todo dia, toda semana, vamos dizer assim, né, no extra classe. Então, acho que isso que é importante também. No meu caso, melhorar a disciplina era um pouco difícil, porque a professora ela já tinha bastante conhecimento, que é uma das áreas foco de atuação dela, e ela é uma professora interessada nos alunos, né? Tanto que, não sei, alguém aqui é do Instituto de Computação? Se puder levantar a mão. Beleza. Então, quem conhece a Islene lá no Instituto de Computação sabe que, em alguns casos, o apelido dela é Panda, porque ela é fofa, né? É uma pessoa adorável, assim. Então, ela é realmente uma professora muito interessada nos alunos. Então, o meu trabalho foi talvez mais de provocar, de talvez propor algumas mudanças, assim, quase como causar uma perturbação para, às vezes, verdade, a gente pode ir por tal caminho que vai melhorar. Não tinha nada assim muito óbvio que eu chegasse e falasse, não, isso aqui precisa ser melhorado urgentemente. O que eu acho que talvez eu tenha ajudado foi, por exemplo, em preparar material, consultar material, levantar bibliografia para quem quisesse se aprofundar mais sobre o tema, né? E não só na área do Linux, que era o principal que a gente atuava, assim, mas também em outros sistemas operacionais, né? Eu procurei levantar esse tipo de material para quem quisesse estudar fora da sala de aula sobre esse assunto. Também, por eu estar na sala de aula, eu acho que eu pude, às vezes, interpretar um pouco algumas perguntas que os alunos faziam e que não estavam muito claro para a professora, só que como eu tinha sido aluno há poucos anos daquela disciplina com a mesma professora, inclusive, né, então, às vezes, eu entendia melhor, falava, opa, não, na verdade, o que ele está perguntando é isso. Ou em algum ponto que eu achava, não, isso aqui seria legal que colocasse algum exemplo. Eu, às vezes, vinha e intervinha, já que a aula era altamente interativa, tinha essa possibilidade, né? Eu vinha e colocava algum exemplo assim, para tentar ajudar na contextualização para um aluno que tivesse um pouco mais de dificuldade de entender o assunto. Outra coisa que eu acho que talvez eu ajudei foi, por não ser um professor, ser um estagiário, alguém que está começando agora, né, você vem com aquelas ideias, eu vou mudar o mundo, né? Então eu cheguei, não, vamos mudar a forma de avaliação, e propus algumas outras formas de avaliação, né, no projeto final do curso, tanto que daí, como eu comentei, eu me matei com a primeira vez que eu fiz essa nova forma de avaliação, mas na segunda foi legal, os alunos conseguiram. Foi um exercício no qual os alunos eles tinham que pesquisar sobre um determinado assunto, apresentar em sala. Então, os alunos eles acabavam aprendendo um pouco por conta, né, situações práticas que a gente tinha explicado em sala de aula, e eles ensinavam os outros alunos, né? Então, isso acabou sendo bem interessante. E, claro, a questão que colocaram também de dicas como dos erros que os alunos cometem nos exercícios. E uma última coisa que daí não façam o que eu fiz, porque você quer mudar o mundo, você quer melhorar tudo que existe, só que você também quer reinventar a roda,
né? Você quer pensar nossa, eu vou olhar para essa sala de aula, para esse exercício, e vou pensar em como fazer uma aula perfeita. Você não precisa pensar isso da sua própria cabeça. Tem literatura, tem várias coisas nessa área, por exemplo, na área de engenharia, tem linha de pesquisa de ensino de engenharia, você vai no YouTube, tem palestras sobre técnicas diferentes de ensino de engenharia que acabam sendo altamente efetivos, né, e não só para a engenharia, para outras áreas também. Então, não tentem tentem um pouco reinventar a roda, mas não fiquem só tentando reinventar a roda, né? Existem outras coisas, outros materiais que vocês podem buscar ajuda, né, e que, inclusive, vocês podem ajudar a enriquecer o próprio professor do qual você está sendo estagiário, porque provavelmente ele não teve esse tipo de treinamento e na época que ele se formou, em alguns casos, a internet não era tão difundida, então ele não podia nem chegar no YouTube e assistir naquela época. Ele foi assistir só agora alguns vídeos sobre como dar uma aula empolgante e tudo mais. Usar o telefone celular no laboratório, achando que ele estava trocando mensagens, e ele estava usando uma calculadora científica no celular. Eu fiquei morrendo de vergonha. Então, para esse tipo de coisa, vocês podem nos ajudar, os professores, entendeu? Há uma mudança de comportamento, há uma mudança de tecnologia que vocês podem sugerir para o professor. Claro, o professor que tem que julgar se ele vai se adaptar àquilo também, né? Nós temos todos os tipos de professores na universidade. Tem professores que estão beirando aos 70 anos e que continuam dando aula com aquele papel amarelado dele lá de trás. Não que ele não seja um bom professor, mas a forma de atingir os alunos que estão ali já não deve ser mais essa. Então, o papel de vocês talvez seja chegar no professor, sugerir: professor, tem uma coisinha no YouTube que pode auxiliar o senhor a demonstrar isso que o senhor está falando. Vamos dar uma olhada juntos e tentar abrir esse outro mundo para aquele docente que está tão viciado naquela forma de passar conhecimento. Então, isso é uma coisa que vocês podem e devem fazer. Mas, de novo, né, como o Leandro, né, Leandro falou, nunca passando por cima do desejo do professor, porque daí você pode criar um problema para você mesmo, né? Querendo mudar o mundo, você acaba criando um problema para você. Sugerindo ao professor algumas coisas para ajudar a reforçar aquele conhecimento, tá? Eu acho que isso, vocês, por serem mais jovens, têm que nos alertar que existem outras formas de mostrar aquele mesmo conhecimento. Certo? Então, o papel importantíssimo de vocês. Bom, mais perguntas? Só uma segunda coisa que eu esqueci de falar. Eu não quero nem saber qual é o meu apelido na engenharia química. Não me falem, por favor. Bom, uma das coisas que eu percebo também entre os alunos eu não sei se é um medo, mas é mais ou menos isso que está acontecendo aqui entre vocês. A falta de manifestação, né? Por um motivo ou por outro, talvez enfim, não sei. Mas o papel de vocês também é tentar deixar os alunos mais à vontade em sala de aula para se manifestar. Porque, às vezes, o professor não consegue atingir o aluno. Tá? Eu não sei se, por exemplo, que está me passando pela cabeça aqui, eu acho que eu vou sair da sala para deixar vocês sozinhos com os pads, porque aí talvez vocês fiquem mais à vontade para falar alguma coisa. Isso deve acontecer na sala de aula também, na hora que o professor sai. Aí os alunos começam a conversar e tirar dúvida. Então, essa ponte vocês têm que fazer. E eu vou fazer exatamente isso, tá? Eu vou sair para vocês conversarem de uma forma mais à vontade, se quiserem, tá? Mas, desde já, eu agradeço imensamente a presença de vocês, né? E desejo muito sucesso a cada um de vocês. E obrigado pelos palestrantes. É para mim, antes de eu sair, ou... É para você também, antes de sair. Na verdade, para você principalmente, que eu queria saber se, como eu lido com um professor que pede para eu dar aula no lugar dele,
Porque eu já ouvi casos de professores que pedem isso e, na recusa do aluno, o professor se recusa a dar frequência dele na monitoria. Olha, o que eu posso te dizer Para a PAD, desculpa. para o PAD, né? É o seguinte: existem graus de responsabilidade, né, em cima do teu estágio. Então, a primeira responsabilidade imediata é do supervisor. Se ele não está agindo de forma a implementar aquilo que estava no projeto, né, se isso não estava no projeto, você dá aula no lugar dele, você tem que acessar o coordenador de graduação da unidade ou a comissão do PAD da unidade, tá? Imediatamente. Levar como, não o professor está agindo errado, mas isso não, o que você tem que levar isso não estava previsto no meu projeto. Eu posso até me adaptar a fazer isso, desde que fique regulamentado no meu projeto e se eu puder fazer. Aí vão te dizer, não, mas você não pode fazer. Tá? Então, não é uma denúncia, é simplesmente dizer, olha, isso não estava no meu projeto quando eu assumi. E provavelmente no PAD, isso é impossível. No PED B, isso pode até acontecer, mas só no PED B. O aluno assumir a responsabilidade de dar aula. No PAD, jamais. Então, você tem que recorrer ou ao representante discente que tem assento na coordenação de graduação, né? Porque existe isso, existe um representante discente na coordenação de graduação. Ou ele levar o problema, ou você mesmo levar o problema ao coordenador ou à comissão gestora do PAD na unidade. Se nada disso funcionar, aciona a comissão gestora do PAD na reitoria, tá? A reitoria, gente, não é coisa de outro mundo, não. Ela está aberta a qualquer problema que apareça. Mas, como eu falei, procura não relatar por e-mail, porque, inclusive, e-mails são usados hoje em dia contra a própria pessoa, né? Quanto mais você escreve num e-mail, pior é para você, né? Em todos os casos. Às vezes você escreve uma coisa sem pensar, pronto. Alguém já interpretou errado e já leva aquilo de uma outra maneira. Então, use os e-mails para nos contactar, para marcar uma entrevista, e aí sim expõe o problema verbalmente, numa reunião, para que a reitoria possa tomar uma atitude, tá? Mas isso é fundamental que seja feito, porque esses programas não foram criados para substituir professor de forma alguma. Não mesmo, tá? Uma última coisa, não sei se cabe aqui, mas talvez fosse uma sugestão que eu queria dar, de talvez informar os docentes que forem pegar um PAD ou um PED, da não permissão de ser substituído por eles, porque acho que talvez alguns não tenham noções ou alguma coisa assim, porque, sim, eu sabia desse procedimento, mas pode criar algum atrito entre aluno e professor, e ele pode, por exemplo, te marcar e você ser prejudicado na disciplina futura que você possa vir a fazer com ele. Então, acho que talvez informando os docentes ou reiterando que não pode ser, não pode usar o aluno para substituí-lo, talvez seja uma maneira de evitar isso. Concordo com você, porque a corda sempre estoura do lado mais fraco, né? É isso que você está dizendo. Tanto a pró-reitoria de pós-graduação quanto a de graduação está muito preocupada com esse número muito grande de estagiários, né? A verdade é, quando a coisa se torna grande, a possibilidade de distorção é maior. Então, o que nós estamos pensando institucionalmente em fazer é fazer com que o próprio estudante de graduação, não o PAD, o que está recebendo o trabalho do PAD, ele tenha o acesso ao programa ou às atividades que o PAD e que o PED podem fazer naquela disciplina. Se nós tomarmos essa atitude de divulgar, olha, a sua disciplina é essa, tentar, por exemplo, uma forma de colocar no ensino aberto, né, junto lá no Teleduc da disciplina, o projeto para essa disciplina, para o PAD está aqui, para o PED está aqui, e deixar que ele seja o próprio fiscal, não você que está sofrendo problema, mas
o aluno que está recebendo o serviço do PAD e do PED, que ele seja o próprio fiscal para resolver essa questão. Então, existe, né, um pensamento dessas novas comissões, né, da nossa parte do PED, por parte do Leandro e do professor Sérgio Leite também, da PRG de graduação, que que a gente faça uma tentativa de tornar muito claro para o estudante de graduação o que é que está sendo vendido para ele ali com o PAD e com o PED. Porque isso não é claro hoje em dia. O estudante de graduação, uma vez lá na engenharia química aconteceu isso. Professora, o fulano está dando aula no lugar do professor. Falei, mas isso é possível, se ele for PED B. Ah, mas eu não sei se ele é PED B ou PED C. Quer dizer, então, se o estudante tiver a informação, ele vai poder fazer uma denúncia e não você, né, que está sofrendo o problema, fazer essa denúncia. Tá? A gente vai procurar, não para esse semestre, não dá mais tempo, mas nós estamos procurando ajustar esse tipo de conduta para deixar a informação mais clara possível para todo mundo. Obrigado. Professor, não vai embora, não. Ninguém quer fazer uma pergunta, porque eu vou fazer uma outra. Eu não quero monopolizar aqui, não. Bom, professor, eu vou fazer... Não vai safar dessa, não. Hein? Pode sentar, que a pergunta é grande. Eu vou apertar um pouquinho a senhora, tá? A senhora viu aqui só uma pequena amostra, né, dessas experiências bem ricas aí dos estudantes. A pergunta é, para essa nova reitoria, que uma das plataformas dela foi a melhoria da graduação, né, melhoria da forma de dar aula, né, da docência. Então, a pergunta é, como que essas experiências do PAD e PED viram insumo para a própria reitoria, como um feedback para a própria reitoria melhorar o trabalho dos professores, né, a docência deles. Né? Eu sei que é um trabalho hercúleo, né, muito difícil, esse tipo de coisa, mas nós temos aqui experiências muito ricas que podem ser usadas, né, até para melhorar a própria docência. A senhora deu um exemplo próprio, né, de até identificar o que é que eu estou fazendo de errado. Não é bem o que você está fazendo de errado, mas o que aquela aluna bonitinha estava fazendo de certo. Não é que é interessante. Essa é a minha pergunta. Essa nova reitoria, ela está praticamente recém-empossada, né? Então, depois que nós assumimos, quer dizer, eu fui chamada um mês depois que o reitor assumiu. Então, o que nós fizemos até o momento foi simplesmente cumprir as coisas que estavam pré-agendadas e adaptá-las, de alguma forma, à nossa maneira de ver. Entretanto, todas essas discussões de como melhorar o ensino de graduação, como voltar à importância, né, delegar a importância que existe na graduação, como aumentar, como voltar a ser importante a docência na graduação, isso ainda está começando a ser discutida em termos de metas a serem atingidas e ações a serem tomadas. Então, eu não consigo lhe adiantar como, por exemplo, essas experiências ricas do PED vão intervir no ensino de graduação por parte dos docentes. Eu não sei te dizer isso, mas eu sei o seguinte, há um empenho muito grande de se restabelecer a importância que a graduação tem a essa universidade. Porque a cobrança, a maior parte da cobrança em cima dos docentes da universidade é a
parte de pesquisa, todo mundo sabe disso, né? Se você não dá uma aula boa, isso praticamente não aparece no teu relatório trienal, como o Alan falou. Isso não aparece, a não ser que o aluno tenha consciência e preencha aquelas avaliações de final de curso. Essas avaliações, elas têm que ser retomadas urgentemente. Eu não sei por que os alunos estão deixando de preenchê-las. Havia uma avaliação que era feita à mão, que todo mundo reclamava daquelas perguntas que eram sempre as mesmas. Aí, quando a avaliação mudou e passou a ser online, todo mundo deixou de fazer. Não entendo essa postura também por parte dos docentes, dos discentes, né? Leandro, você gostaria de falar alguma coisa a respeito? Você escutou a pergunta? O Leandro é o assessor da Pró-Reitoria de Graduação. Apenas complementando, na Pró-Reitoria de Graduação, nós temos nos debruçado sobre essa questão relativa ao ensino de graduação, onde, se a gente fosse dizer exatamente do motivo desse encontro PAD e PED, em muitos locais, né, nós soubemos que nem sempre o PAD e o PED puderam trabalhar como foram os objetivos que nós apresentamos hoje, do PED, pela professora Ana, do PAD, pelo professor Marco. Eu até acabei de checar isso, tudo isso que foi feito hoje, aqui, foi transmitido e está sendo gravado. Tá? Nós esperamos usar todas as informações, né, pelo menos a nível de discussão interna, na Pró-Reitoria de Graduação, né, para podermos ter diretrizes consistentes para o futuro bem próximo, tá? Mas o que nós esperamos, certamente, é que algumas experiências que ocorreram em alguns locais de PADs e PEDs, diferentes daquelas que nós apresentamos hoje, não se repitam mais, ou, cada vez mais, elas não ocorram, tá? Não sei se eu fui claro, tá? Mas essa que é a nossa ideia. De tudo isso que a professora Ana falou, é verdade, né? Faz poucos meses que o professor Tadeu assumiu e está montando, ou montou a sua equipe ao longo desses últimos 2 ou 3 meses, né? As pessoas estão começando a trabalhar, nós mantivemos todo o compromisso da gestão passada no que se refere a todos os eventos, tarefas a serem completadas e finalizadas, tudo isso foi feito. Não foi nada descontinuado no que se refere aos princípios da nossa universidade. Tá? E, naturalmente, o que eu posso dizer para você da Pró-Reitoria de Graduação é isso. Tá bom? Obrigado. Uma observação, né? Eu fiz a graduação toda aqui na Unicamp e eu era chato. Eu preenchia todos esses formulários de todas as disciplinas. E, no final, eu fiquei muito desiludido, vamos dizer assim. Já não tinha mais aquele ímpeto de preencher. Estou te dando uma opinião pessoal minha, não sei se é dos outros, se compartilham da mesma sensação. Mas por que isso acontecia? Porque eu não via retorno. E o retorno, eu não estava esperando que o professor, um retorno que mudasse completamente o mundo dentro dos 5 anos da minha graduação. Mas um retorno de o que fizeram com aquilo, ou então os resultados daquelas pesquisas, né, quais foram... uma coisa mais transparente, né? Eu preenchi aquilo e não via mais o resultado daquele esforço, do que eu acreditava, né? Eu não tinha esse retorno. Talvez essa é uma coisa de um ex-aluno, né, de graduação. Eu estou te falando, você se questionou. Eu não sei por que deixaram de preencher quando virou online. Bom, de mim esse foi o motivo.
Então, foi justamente por conta dessa falta de retorno que tinha naquelas avaliações preenchidas em papel, é que se modificou e se tornou online. Então, a partir do momento que as coisas se tornaram online, a compilação era mais fácil e chegou-se, inclusive, a fazer, numa época aí, um ranqueamento dos professores. Eu lembro de ter visto isso num site da DAC, ou que se entrava pela DAC, eu acho que era da associação da... É o GDE. GDE? Exatamente. Eu cheguei a ver um ranqueamento de professores da universidade inteira, baseado no preenchimento dessas avaliações. O que eu pensei na época? Vai pegar, porque agora o professor que está lá no fim está preocupado. Ele está se preocupando, porque isso ficou muito claro. Aí, de repente, isso também desapareceu. Eu não sei dizer. Mas a ideia de colocar online, que acho que talvez seja posterior à sua saída, era justamente tornar transparente o resultado. Aqui eu posso fazer 2 comentários. Primeira coisa com relação ao GDE, porque eu conheço o rapaz que fez o programa, né? O GDE, não sei se quem conhece aqui, o pessoal da graduação conhece mais, mas o da pós é basicamente um sistema quase que paralelo ao da DAC, no qual você consegue acessar, ver quem está matriculado em disciplina, ver quais disciplinas seus amigos estão fazendo, que disciplinas um professor deu, tudo mais. Tudo baseado em informações que já são abertas pela DAC. Então, havia esse ranqueamento. Só que aí o que aconteceu, no final das contas, foi uma coisa bem complicada, porque como é um sistema que ele tem o login, você consegue logar pelo site da DAC, aí a Unicamp pediu para tirarem o ranqueamento, né? Porque houve reclamação de alguns professores com relação a essa avaliação no GDE. Então, o rapaz teve a opção, ou ele tirava o site da DAC, assim, ele ia ter mais dificuldade em manter o site, ou ele tirava o ranqueamento. Então, ele acabou tirando o ranqueamento, né? Foi o menor dos males. Aí, sobre a própria avaliação, eu posso compartilhar uma experiência, porque eu fui representante discente na Comissão Central de Pós-Graduação e no Conselho Universitário. E, com relação à avaliação, eu tenho uma experiência, eu diria até um pouco negativa com ela, porque daí eu percebi que o problema não é tanto só a falta de vontade do que fazer, muito porque os alunos eles acabam dando notas muito altas para os professores. Eu fui ver professor mal avaliado, um professor que tirava 7. Né? Aí, por exemplo, chegava no Conselho Universitário o relatório trienal do professor, eu olhava, a gente ia votar o relatório, às vezes, para aprovar ou não, aí eu olhava as notas, vinha conversar com alguns alunos que tiveram aula com o professor, os alunos falavam, não, a aula do professor é horrível, sei lá, tal. Né? E daí eu olhava as notas que estavam no relatório, o professor tinha tirado 7,5. Né? Aí eu ia apontar isso lá no Conselho Universitário e daí o resto do pessoal chegava e falava, não, mas o professor tirou 7,5, 7,5 é uma nota boa ainda. Né? Então, havia sempre essa coisa, é aquele círculo vicioso, porque o aluno acaba achando que não faz diferença, então preenche de qualquer jeito, e fecha o olho e vai dando nota máxima para o professor em todos os aspectos. Aí, quando chega lá em cima, acaba não levando em conta, porque os alunos respondem com a nota máxima para tudo. Aí, como não foi levado em conta o relatório, os alunos acabam desacreditando mais ainda. Então, aí precisa acabar partindo dos alunos, terem uma avaliação mais efetiva. Né? Eu acho que a parte da transparência, o GDL ajudou muito nisso, porque não tinha uma força institucional, o Unicamp não cobrava dos professores, mas os professores iriam ter que se cobrar, porque eles eram os que estavam sendo mal avaliados lá. Então, esse tipo de coisa de transparência é algo bem interessante para, pelo menos, começar a ajudar. Né? Tem uma experiência na engenharia elétrica que eu diria que ajuda bastante. Aí, quando eu estava na computação, a gente fez um tempo, que é o GDA, né? Isso é mais antigo, Guia Discente de Avaliação, que é basicamente, os alunos eles preenchem, é feito por alunos mesmo, e eles preenchem a avaliação e daí os próprios alunos vão e montam um guia com um perfil de cada um dos professores. Né? Então, você vai ver, por exemplo, os comentários dos alunos, as notas que foram dadas, quantas estrelas aquele professor recebeu, qual o nível de dificuldade daquele professor. Claro, tem lá os problemas que acaba gerando, porque muitas vezes um professor coxo acaba sendo muito bem avaliado, mas
tem o lado bom de ter uma avaliação disponível, pelo menos. Só queria apontar outra coisa também, que essas avaliações, o que a gente viu é que tem um problema que elas são muitos níveis hierárquicos, né? Porque você vai fazendo, aí você vai passando para a pró-reitoria, e depois você, até voltar para o professor, passam várias instâncias. Conversando com os professores, o que a gente vê é que muitos professores que estão empenhados, eles veem a parte escrita da avaliação, eles usam aquilo como feedback, então, para preparar o material para o semestre seguinte, mas normalmente esses são os professores que, por estarem empenhados, eles não têm uma avaliação tão negativa. Na computação, está se começando, no Instituto de Computação, está começando a fazer uma avaliação interna do Instituto mesmo. Por enquanto não é oficial, eles estão fazendo alguns testes, acho que esse foi o primeiro semestre, que é uma avaliação aberta de todo o processo de ensino, tanto dos professores quanto do Instituto, do espaço físico que está sendo para cada disciplina. E na questão de professores específicos, o que a gente viu que deu mais certo foram os centros acadêmicos entrarem em contato direto com os coordenadores dos cursos, informando questões objetivas de problemas dos professores em sala de aula. E isso, se você indo, por exemplo, o centro acadêmico, a associação dos alunos de graduação, de pós-graduação do próprio instituto, o que a gente vê é que consegue um resultado bastante efetivo, principalmente nas questões de que nem tem professores que estão há 10 anos dando a mesma disciplina, que já estão no automático, e a gente pegou e falou, calma aí, não dá mais para seguir desse jeito, que o nível de problemas já está insuportável. E só quando fez essa instância de todo mundo se reunir e, obviamente, sendo respeitoso e objetivo, apresentar os problemas na unidade conseguiram ser sanados. Porque também tem coisas que não vale a pena você fazer um alarde todo, querer ir na reitoria, levantar a bandeira, falar por causa de um professor, que de repente você conversar com o professor, conversar com o coordenador, é algo que consegue ser resolvido. Só esclarecendo, esse ranqueamento ele foi tirado do ar. Me explicaram isso não formalmente como professora, mas eu soube que, na verdade, o que estava acontecendo? Era um ranking em cima de um formulário preenchido que não era estatisticamente significativo. Então, o que acontecia? Alguns professores que estavam na rabeira, lá, estavam no final como os piores professores da universidade, às vezes tinham 2 formulários preenchidos na disciplina dele, de 100 alunos, e os 2 que preencheram eram exatamente aqueles que tinham sido reprovados e reprovavam o professor. Então, não tinha significância estatística para manter aquele ranqueamento da forma como estava sendo feito. Precisava um preenchimento mínimo para ter uma significância científica. Então, não foi por má vontade, né, de transparência, mas sim porque aquilo realmente não significava a verdade. Então, é fundamental que realmente todos os discentes da disciplina preenchessem esse formulário para ter essa visão verdadeira, né, do universo, porque, como vocês falaram, tem professores que facilitam muito, e esses professores que facilitam muito sempre têm avaliações muito boas. E aí fica difícil para aquele que se propõe a levar a sério e reprovar alguns alunos e ser maltratado na sua avaliação de retorno, né? Então, isso a gente não pode fazer, não pode divulgar um ranqueamento que não seja o verdadeiro também. Na verdade, eu queria fazer uma sugestão. Eu sou PED-C na Química e eu estou dando PED de uma disciplina que é fim de curso.
E essa disciplina geralmente é dada por 2 professores, e um dos professores que costuma dar essa disciplina sempre usa o PED, o outro não. E o que aconteceu esse semestre foi que o professor que costuma usar PED estava escalado para dar a disciplina, mas na atribuição didática ele não deu. Então, quando foi feita a atribuição do PED, a professora que hoje está dando a disciplina não sabia nem que existia um PED para a disciplina. Então, a minha sugestão é que seja feita uma confirmação com os professores, porque a previsão da quantidade de PEDs é feita antes da atribuição didática, pelo menos no meu instituto. E, então, deveria ser feita uma confirmação, entendeu, dos professores. A gente está conseguindo fazer um trabalho legal hoje, e a professora está dividindo bem comigo, mas tem mais uma professora que dá a disciplina também. Então, eu acho que diminuiria muito a demanda de PEDs se isso fosse confirmado com o professor. Você realmente precisa desse PED nessa disciplina? Eu não sei como isso é feito nas outras unidades. É estranho esse tipo de procedimento que você está relatando, porque existe todo um cronograma para evitar esses problemas, né? E o professor que está solicitando o PED, ele assina a solicitação daquele PED. Então, é estranho. Quer dizer, é um problema interno da unidade, realmente, talvez de inversão de cronograma. Aí, quer dizer, na engenharia química, eu tenho certeza absoluta. Primeiro é a atribuição de carga didática, o professor já sabe aonde ele está alocado, e aí entra o programa PED. Lá é o contrário? Eu acho que é simultâneo, na verdade. Simultâneo? Eu tenho impressão, porque eu sou representante discente do departamento também, e eu tenho a impressão de que foi feita uma coisa meio simultânea. Não sei se foi atrasado esse ano, mas o que aconteceu estava previsto para um professor da disciplina, e esse professor sempre usa o PED. A professora que, de fato, está dando a disciplina não usa o PED. Então, agora a gente está aprendendo junto a função do PED na disciplina. Vamos ver. Mas é um caso isolado, eu acho que sim. Gente, muito obrigada, então, pela participação de todos vocês. Bom trabalho a todos. Me coloco de novo, eu e o Leandro estamos à disposição de vocês para qualquer problema. Agende uma visita lá, tá? Não relata o problema por e-mail, agenda uma visita, vem conversar e acione os coordenadores de curso, tá? Os PEDs podem se relacionar também com os coordenadores de pós-graduação ou com o coordenador de graduação, se for problema direto com os estudantes. Certo? Mas vocês têm via de comunicação, sim. O problema, se surgir, não é um problema pessoal do estagiário com o professor, é um problema institucional e que tem que ser resolvido de forma institucional. Tá? Existem regras, existem normas, e o negócio, para ser bom, tem que ser bom para todas as partes. Tem que ser bom para o estagiário, tem que ser bom para o professor, tem que ser bom para o aluno que está recebendo o serviço. Tá? Vamos pensar dessa maneira. Se algo não estiver sendo bom, tem que ser relatado aos coordenadores, à comissão assessora ou às comissões centrais. Tá? Estamos disponíveis. A minha secretária do PED, que trabalha todo com pagamento, com tudo relacionado ao PED, é a Miriam Lorenzetti, que está sempre mandando e-mail. Tá? Uma pessoa extremamente cheia de boas ideias, que está nos orientando bastante em como melhorar a gestão do PED. Então, fiquem à vontade para mandar e-mail, tanto para ela quanto para mim. Gente, obrigada aos palestrantes.